Olá! Olá, querido amigo, querida amiga, meus conhecidos de longe e de perto. Eu vos saúdo com todas as bênçãos celestiais e oro ao Senhor para que derrame sobre nós a sua bênção e nos dê este momento de leitura, de meditação da sua palavra com excelência. Espírito Santo, és bem-vindo, fala o nosso coração, faz-te presente, prepara os nossos olhos para ouvir a tua palavra, para meditar na tua palavra, e os nossos ouvidos com ouvidos espirituais para ouvir e o nosso coração para receber, em nome de Jesus. Meus amados, eu quero vos dizer que vos amo e que o Senhor está convosco e está consigo e está comigo neste momento. Quero dizer a Deus que Ele é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é nosso amigo. Ele em todo o tempo derrama sobre nós a sua ousadia, a sua alegria, o seu amor por cada um de nós. Meus amados, nós hoje vamos meditar numa palavra onde ela chegar, quem abrir esta mensagem, que o Senhor fale ao coração e que possa partilhar esta palavra e que o Senhor se agrada com a sua atitude. Inscreva-se no canal, partilhe para que mais pessoas sejam alcançadas para o Reino da Glória. Eu conto consigo, meus queridos amados, e o Senhor também. Por isso, vamos à meditação da palavra e eu agradeço a Deus pelas vossas vidas, todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós hoje vamos meditar numa palavra que se encontra em Romanos 5. Ora, Romanos 5, do 12 ao 21. E começa por falar para nós. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corações mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de justiça, antes de oferecerem-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereceram os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não nos dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Meus amados, isto foi o nosso irmão Paulo que escreveu. Ele aqui leva-nos a estes pensamentos: mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. Se nós morremos para o pecado, nós temos que andar vivos perante Deus. Portanto, Ele faz-nos pensar aqui e meditar. De antes nós estávamos debaixo da lei, mas agora já não estamos debaixo da lei, porque Jesus veio e Ele veio abolir a lei para que nós pudéssemos ser libertos e que nos rendêssemos a Ele e à sua palavra. Amém? Amados, aqui o 15 diz: escravos da justiça. E então vamos pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De maneira nenhuma. Quando eu estava na lei, era uma pessoa, mas hoje eu estou debaixo da graça. O Senhor, hoje, quando Jesus veio, Ele veio para nos resgatar da maldição da lei, para o reino da sua graça. De maneira nenhuma nós vamos estar debaixo da lei. Não sabem que quando vocês se oferecerem a alguém para lhe obedecer como escravos, torna-se escravo daquele quem obedece escravos, do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça? Meus queridos, no Antigo Testamento, noutra época, havia pessoas, muitos escravos. Muitos escravos, eles não tinham poder nenhum. Eles estavam debaixo do domínio do seu dono. E por isso, o Senhor Jesus veio para nos resgatar
dessa maldição de escravidão. Portanto, a quem obedece aos escravos do pecado que leva à morte, ou à obediência que leva à justiça. Eu faço-lhe esta reflexão. Qual é a sua obediência? É para a justiça de Deus ou é para a lei, para a morte? Portanto, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passam a obedecer de coração à forma do ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Todo aquele que está na vontade de Deus, todo aquele que o reconheceu como Senhor e Salvador, todo aquele que obedece à sua palavra, nós não somos mais escravos do pecado, mas sim escravos da justiça de Deus. Justiça de Deus. Falo isso em termos humanos. O apóstolo Paulo a falar, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês oferecem os membros do seu corpo em escravidão, à impureza, à maldade, que leva à maldade, oferecemos-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas dos quais agora vocês se envergonham? Quais nós nos envergonhamos, amados? Quando nós não estamos debaixo da graça do Senhor, debaixo da sua vontade, nós fizemos coisas em outrora, ou praticamos, ou falamos, ou injuriamos, julgando que nós éramos o dono da razão, que, por exemplo, alguém que me magoava, eu dizia, Deus sabe, Ele conhece que tu me magoastes, hás de receber o pago, e isso porque eu estava agarrado ao pecado, à lei, mas eu hoje sou uma nova criatura, estou debaixo da graça do Senhor. Eu hoje digo, Senhor, tenho compaixão e misericórdia desta vida. Ela não sabe o que diz e não sabe o que faz. Eu oro pela salvação dela e eu oro por perdão, para que tu lhe perdoes e que derrames o teu sangue sobre ela. É totalmente diferente a oração, as palavras que eu hoje digo, do que aquelas que eu falava antes, que estava no pecado, que estava fora da graça de Deus. Mas Jesus veio para mim e para si, Ele veio para todos nós. Por isso, vamos meditar aqui no pão diário, que Ele fala para nós aqui assim. E o título da mensagem é Ignorância e a Inocência. Como está escrito, como eu acabei de ler, portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia! Só através de Jesus é que nós temos salvação eterna. Aleluia! Portanto, algumas pessoas evitam ir à igreja pelo mesmo motivo que os outros evitam ir ao médico. Há muitas pessoas que evitam de ir ao médico. Elas não querem descobrir que há algo errado nelas. Contudo, o fato de sermos ignorantes com relação ao nosso pecado não nos torna inocentes. Não nos torna inocentes se somos ignorantes ao nosso pecado, como aqui está escrito. Não nos torna inocentes. A lei romana é algumas vezes considerada a raiz da ideia de que a ignorância com relação à lei não justifica ninguém. Mas o conceito originou-se muito antes, quando Deus deu a sua lei a Israel. Ele estabeleceu que mesmo o pecado involuntário exigiria um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Está em Levítico 4, Ezequiel 45, de 18 a 20.
O apóstolo Paulo abordou a questão da ignorância. Quando as pessoas são ignorantes com relação à justiça de Deus, elas criam a sua própria justiça, como está em Romanos 10:3. Quando vivemos segundo os nossos próprios padrões, podemos até nos sentir bem com relação a nós mesmos, mas isso não nos faz pessoas saudáveis espiritualmente. Conhecemos a condição da nossa saúde espiritual somente quando somos avaliados pelo padrão da justiça de Deus. Amém. De Deus e de Jesus. Aleluia. De seu Filho amado Jesus. Nenhum de nós pode alcançar a justiça de Cristo, mas felizmente não precisamos. Ele compartilha a sua justiça conosco, como está em Romanos 5:21. As boas novas são de que o grande médico pode nos curar. Quem é esse médico? É Jesus. Ele pode curar a nossa dor da alma, a nossa amargura, a nossa desilusão. Só Ele tem poder para curar. Mas para isso nós temos que nos derramar ao seu colo, derramar-nos aos pés de Jesus e pedir, confessarmos os nossos pecados e reconhecê-lo como Senhor e Salvador das nossas almas, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Não queiras ser mais escravo, não vivas mais debaixo do pecado da lei, mesmo que tu não faças mal a ninguém, que tu sejas uma boa pessoa, mas se não tens o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, tu continuas a andar na lei, estás fora da graça de Deus. Por isso eu aconselho-te, meu amigo, minha amiga, meus familiares e vizinhos e todos aqueles que me conhecem, onde esta palavra chegar, meditem nestas palavras, meditem nesta leitura que se encontra em Romanos 5, do 12 ao 21. E depois o Senhor falará convosco. E eu creio pela fé. Senhor, dá-nos um coração novo, renova a nossa mente, purifica a nossa mente e lava-nos, purifica-nos com o sangue do teu Filho amado Jesus, que foi invertido na cruz do Calvário a nosso favor. Obrigada por me reconheceres como filhos amados, como filhos do teu reino, todos aqueles que estão na sua vontade, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, eu peço ao Espírito Santo, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que vos abençoe, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. E até amanhã, se Deus o permitir. Amém?